Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula nossa. Nós vamos estar estudando hoje a aula 15 e 16, tá? Do setor B, página 127, como eu mencionei lá no grupo do WhatsApp. Aula sobre distância de ponto à reta. Então, uma coisa que nós já havíamos estudado era a distância entre dois pontos. E essa distância entre dois pontos se encontrava lá no setor A do caderno passado, caderno 5. Deixa eu mutar aqui a Camila. Lá do caderno 5. E agora a gente vai estudar a distância de um ponto à reta. E a distância do ponto à reta é algo bem simples de nós entendermos, tá? Então, a equação, nós vamos ter o ponto, tá? Geometricamente ele vai estar determinado em uma região do plano cartesiano, porque a gente no setor B, desde o caderno 5, nós estamos estudando o setor B sempre utilizando o plano cartesiano, pontos e retas, pontos, né? Um ou mais pontos, e as retas, isso tudo associado ao plano cartesiano. Para a gente chegar no ponto que a gente já chegou, eu quero explicar outras coisas para vocês, na verdade, relembrá-los, né? No caderno passado, nós estudamos a distância de dois pontos, que era dado pelo quê? A distância de dois pontos era dada pela raiz quadrada, tá? E se tem o ponto A, que as coordenadas desse ponto A é um x de A e um y de A, deixa eu... Tá faltando um aqui, deixa eu tirar esse bugzinho daqui. Cadê o Anthony? Então, ó. Então, você tem um ponto A, que ele é o x de A, y de A, e eu tenho um ponto B, que vai ter duas coordenadas, né, que a gente chama de xb e yb. Quando a gente tem esses dois pontos, a distância entre eles vai ser o quê? O x de A menos o x de B elevado ao quadrado, mais o y de A menos o y de B também ao quadrado. Essa é a distância de dois pontos. Inclusive tem um vídeo no canal que a gente fez nessa época, lá quando a gente começou a ficar em quarentena, que vai mencionar um pouco sobre essa distância. Isso aqui a gente já estudou, não vou reexplicar, mas basicamente é o seguinte: a gente tem aqui o plano cartesiano, e no plano cartesiano nós vamos ter o eixo x e o eixo y, e aí vai ter dois pontos lá, ponto A e o ponto B, e aí a distância é a linha reta entre esses dois pontos, que a gente está calculando o tamanho dessa linha reta entre esses dois pontos, utilizando as coordenadas dos pontos. Aqui vale mencionar que eu posso colocar tanto xa menos xb, quanto xb menos xa ao quadrado, e para o y também, porque isso daqui e isso aqui vai dar o mesmo resultado. Então, isso aqui é a distância entre dois pontos que a gente já estudou, não é algo novo para a gente, tá? No aula de hoje, nós vamos ver a distância de um ponto à reta. E aí a gente precisa tomar alguns cuidados. Quando se trata da reta, a gente havia estudado que a reta possui várias formas de ser escrita, tá? A gente começou com a equação da reta e a gente viu que a equação da reta é y menos y0 igual a m, que é o coeficiente angular, vezes x menos x0. Então, essa foi a nossa primeira equação, a equação geral da reta. Depois a gente viu que se eu pego esse m aqui, faço a distributiva, e passo y0 para o outro lado, e faço algumas adequações da nossa fórmula, ela pode também aparecer como sendo y igual a mx mais q, ou alguns livros colocam y igual a ax mais b, que é a notação de função, essa aqui, que é mais comum quando a gente está estudando função do primeiro grau,
que aí a gente utiliza essa ax mais b. Então a gente encontra a reta de um outro formato. Às vezes aparece fração, às vezes não aparece, às vezes o m é negativo, às vezes é positivo, enfim. Depois que a gente faz esse tipo de equação, a gente pode passar todo mundo para esse lado de cá, e aí essa equação ela pode ser reescrita como sendo essa aqui, ó, ax mais by mais c igual a zero. E é essa equação que nós vamos estar utilizando na nossa aula de distância entre pontos. Por quê? Porque quando ela estiver nesse formato, no formato geral dela, esse formato vai nos dar uma coisa bem interessante. Ela vai nos dar o que nós chamamos de coeficientes. Ela vai dar o coeficiente A, B e C para a gente utilizar na nossa fórmula, tá? Então ela vai nos dar os coeficientes que a gente vai estar utilizando na aula. Esses coeficientes vocês vão identificar aqui, ó, que é o que está escrito aqui na página 125 da Bienal. E para que servem os coeficientes A, B e C que eu listei aqui? Serve para nós substituirmos na nossa fórmula. Então, o coeficiente A, B e C, eles serão muito importantes para o nosso estudo, tá? Para a nossa resolução. E o x0 e y0 que aparece na fórmula é o do ponto indicado, tá? Então, vamos lá. A nossa fórmula, então, vai ser dada da seguinte maneira. A distância de um ponto à reta vai ser o módulo, né? Tem que usar o módulo, por quê? Porque o valor de distância sempre tem que ser positivo. Então, vai ser o A, o coeficiente A, vezes o ponto x0, né? A coordenada x0 do ponto, mais o coeficiente B, vezes a coordenada y, ou y0 do nosso ponto, mais o coeficiente C. Então, aqui, ó, deixa eu mudar aqui a cor do meu pincel. Então, aqui, o x0 e o y0, eles são as coordenadas do nosso ponto. E o A e o B também vai ser utilizado aqui embaixo. Desculpa até porque o José mandou mensagem aqui dizendo que não sabe como vai responder a chamada, tá? Deixa eu só responder ele aqui no grupo, né? Cadê ele? Não. O cara acho que está com alguns dias, José, que eu acho que você não está participando das aulas, né, faz um tempo. Então, eu estou utilizando uma ferramenta aqui do Google para criar a chamada, que é essa ferramenta aqui, ó. Então, quando você clicar nesse link aqui que eu mandei no grupo, do Google Forms aqui, ó, lista de presença, tá bem claro aqui, ele vai abrir a lista de presença. Você vai vir aqui, você vai digitar seu nome completo aqui, depois você vai clicar em enviar, tá? Você vai digitar seu nome aqui, completo no caso, aí você vai clicar aqui em enviar, ele vai enviar e vai aparecer aqui para mim, ó, seu nome, tá? No meu caso, eu digitei o meu, vai aparecer o meu. Então é bem simples aí para você estar criando respondendo a lista de chamada. Bom, então voltando aqui a explicação, então o x0 e o y0 eles são as coordenadas do ponto P. Então vai ter lá o ponto P e ele vai ser dado aqui. É claro que geralmente não vai ser dado x0 e y0, ele vai ser dado um valor fixo de A e B, de x0 e y0, e o A, B e C eles vão aparecer na equação da reta. E para a gente entender melhor como que vai funcionar nessa fórmulazinha aqui, a resolução, vamos fazer alguns exercícios, tá? Só para pegar aqui como ponte, eu quero que vocês entendam o seguinte. Às vezes pode ser que a equação da reta não seja indicada, seja dado gráfico, pode ser que seja dado só os pontos. A gente vai ver de todas as formas aí possível, tá? Vamos ver aqui, ou pelo menos tentar ver o máximo possível de diferentes aí, de valores diferentes. Vamos pegar essa questão aqui que eu peguei lá no site Brasil Escola,
que diz assim, ó, dado o ponto B com coordenadas 2 e 6 e a reta S com o valor de equação ó, 2x mais 4y menos 1 igual a zero. Ele quer que a gente determine a distância dos pontos. Então, vamos lá. Então, pegando aqui a nossa questão, nosso exemplo 1, o ponto B, ele é o ponto com coordenadas 2 e 6. E a equação da reta, né? Ela é a reta 2x, reta S, ela é a reta 2x mais 4y menos 1 igual a zero. Ó, quando a equação estiver nesse formato aqui, está perfeito. Por quê? Porque quando ela estiver nesse formato, a gente vai ter aqui o A, nós vamos ter aqui o B, o sinal, tá? Se for negativo, tem que levar lá. E aí o C. Bom, aí para calcular a distância vai ser bem simples, ó. É só vocês observarem que é o módulo do AX0 mais BY0 mais C, tudo isso dividido por raiz quadrada do A ao quadrado mais B ao quadrado. Essa é a fórmula. A gente vai só substituir, ó. O A vale 2, então vou colocar aqui 2. O x0 também é 2, então vezes 2. Mais o B, que vale 4. Vezes o y0, que é 6. Mais o C, que é menos 1. Aí coloco o módulo e embaixo da fração, raiz quadrada de A ao quadrado menos B ao quadrado. O A é 2 e o B é 4, então 2 ao quadrado, disse aqui, né? 2 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Então, fazendo o cálculo, vai ficar, ó, em cima, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 6, 24. Menos 1, porque mais com menos, menos. Coloca o módulo e embaixo 2 ao quadrado dá 4 e 4 ao quadrado 16. Então vai ficar 4 mais 16. Em cima, 24 mais 24 dá 28, menos 1 dá 27. E embaixo vai dar a raiz quadrada de 20, que é 16 mais 4. Tirando aqui o módulo, nós teremos 27 sobre raiz de 20, tá? Se a gente for tentar simplificar isso aqui, é só a gente lembrar o seguinte, ó, raiz de 20 é a mesma coisa que raiz quadrada de 4 vezes 5, né? Porque 4 vezes 5 é 20. Raiz quadrada de 4 é 2, e o 5 não tem raiz quadrada exata, então vai ficar 2 raiz de 5, ok? Então, a nossa expressão vai ficar 27 sobre 2 raiz de 5. E aí, a gente pode deixar nesse formato. Por acaso, se você quiser usar uma calculadora, por exemplo, para saber o valor exato, você pode fazer isso aqui, ó. Escrever 27 dividido pela raiz quadrada de 20, por exemplo. E aí, isso aqui vai dar 6,03, vai dar aproximadamente 6, tá? Esse vai ser o nosso resultado. Bom, então, observem que calcular a distância entre dois pontos, de um ponto à reta, é bem tranquilo. É só a equação tá no formato padrão. E o formato padrão é esse aqui. Cadê? A equação tem que dar no formato padrão, que é esse aqui. Estando no formato padrão como está esse daqui, ó, aí a gente é só aplicar na fórmula. Então, eu acredito que seja bem tranquilo. E aí eu quero saber de vocês, se tem alguma dúvida, se tem alguma pergunta. E aí, pessoal, tudo tranquilo? Bom, então eu acredito que sim, né? Já que ninguém respondeu, não falou nada, então vamos fazer mais um exemplo aqui, ó. Olha só. O próximo exemplo que eu vou fazer, eu vou deixar esse daqui do site aqui para daqui a pouco. Eu quero fazer esse exemplo aqui, ó, que é o exemplo que está resolvido na apostila de vocês, na Bienal. E por que eu quero fazer ele?
Porque a equação dessa reta aqui, ela é bem interessante. Ela não está no formato padrão. Se vocês observarem, tá? Página 126, certo? 127. Nós temos o ponto, nós temos a reta, só que a reta não está na forma padrão de se resolver aqui as equações. Então, vamos começar. Então, nós temos o ponto P, que é o 2 e menos 1. Tá? Vamos fazer mais um exemplo. Ó. Ponto P, que é o ponto 2 e menos 1. E aqui eu já vou chamar a atenção de vocês para o seguinte, ó. O 2 é o x0 e o menos 1 é o y0. Esse aqui é o nosso ponto. A equação da reta não está na forma padrão. Então, a equação da reta está y igual a 5x sobre 12 menos 1. Bom, para a gente transformar ela no modo padrão, o que eu vou fazer? A gente tem que tirar essa fração. Para a gente tirar a fração, a gente vai fazer o seguinte, ó. Nós vamos multiplicar por 12 todo mundo aqui. Então, quando a gente multiplicar por 12, vai ficar 12y. O 5x sobre 12, ó, o 12 vai cancelar com esse 12, então vai ficar 5x. Esse é o único que não vai ser multiplicado, que não vai ficar com 12, no caso, né, porque vai cortar com o de baixo. E menos 1 vezes 12, menos 12. Aí agora a gente vai pegar o y e nós vamos passar para esse lado de cá. Ó. Então vai ficar 0 igual a 5x menos 12y menos 12. Ou seja, agora a nossa equação vai ficar no modelo padrão. Ó. Invertendo dos dois lados, nós vamos ficar com a nossa equação nesse formato aqui. Deixa eu apagar isso aqui. Vamos lá. 5x menos 12y menos 12 igual a 0. Agora está no formato padrão. E aí, só lembrar, esse carinha aqui é o A, o menos 12 é o B, e menos 12 também vai ser o valor de C. E aí a gente obtém aqui todos os valores que nós precisamos para resolver nossa questão. Aí o próximo passo é só substituir na fórmula. Então, a nossa função de distância é calculada como AX0, essa é a fórmula, mais B, Y0, mais C, tudo isso dentro do módulo dividido pela raiz quadrada do A ao quadrado, mais B ao quadrado. Então, a gente tem agora os valores respectivos. Agora é só substituir. Então, a distância vai ser o quê? O A, que é 5. Então, módulo de 5 vezes x0, que é 2. Mais o B, que vale menos 12. Então, menos 12. Vezes o y0, que é menos 1. Mais o C, que também vale menos 12. Aí a gente fecha o módulo e calcula a raiz quadrada do A e do B. O A é 5, então fica raiz quadrada de 5 ao quadrado, mais raiz quadrada de menos 12 ao quadrado. E aí é só a gente calcular, então, fazer as multiplicações, depois as adições e subtrações. Ó. 2 vezes 5, 10. 12 vezes 1 é 12. Menos com menos dá mais, então vai ficar mais 12. Menos 12. Mais com menos é menos, então menos 12. Dividido por raiz quadrada de 5 ao quadrado, 25. Mais raiz quadrada de 12, 144. Lembrando que base negativa, expoente par, né, que é o 2, resultado positivo. E aí, é só simplificar o restante. O 12 vai cortar com menos 12, e aí vai ficar em cima só o 10. Como o 10 é positivo, não precisa do módulo, porque o módulo de um número positivo é o número positivo. E a raiz quadrada de 25 mais 144 se torna a raiz quadrada de 169. Raiz quadrada de 169 é 13, ó. Só para conferir aqui. Raiz quadrada de 169 é 13. Então, o resultado vai dar 10 sobre 13. Então, esse aqui é o resultado. Se
Preciso um resultado mais específico, é só fazer 10 dividido para 13, que vai dar 0,76, né? 0,77. Então, é aproximadamente 0,77. Então, estou fazendo na calculadora, gente, mas é bem simples fazer fazer a divisão assim, né? 10 dividido para 13. Só não vou fazer assim para não, porque já é ruim de digitar, de escrever com o mouse aqui, né? Mas aqui é só acrescentar o zero, zero e a vírgula. 100 dividido para 3 dá 7. 7 vezes 3 vai dar 91. Aí subtraindo vai sobrar 9. Aí coloco o zero. 9 dividido para 7 vai dar 6, né? Aí 6 vezes 3 vai dar um número próximo de 91 e vai subtraindo e aí até chegar no resultado. Mas enfim, o ponto aqui é, se a nossa equação não estiver no modelo padrão, que é esse aqui, né? Ax mais by menos mais c, aí a gente primeiro tem que transformar no modelo padrão, que é esse, tá? E aí depois de transformar aqui no modelo padrão aqui, aí a gente pode substituir na fórmula. Lembrando que se você substitui desse jeito aqui, ó, você vai acabar errando, você vai errar, provavelmente, mas você der muita sorte dos valores coincidirem, senão você vai errar, e errando, né, e ninguém quer isso que você erre. Então, primeiro coloque no modelo padrão, na forma padrão para calcular na fórmula, e depois só substituir e resolver, então, a fórmula. Alguma dúvida, gente? Bom, então acho que está tranquilo. Vamos fazer mais um exemplo, então. Vamos fazer aqui a questão 2, que é uma questão que é um pouco diferente, porque ela fala o seguinte, ó, considerando que a distância do ponto P, a reta, ele dá o ponto e da reta, ele diz que a distância é 6 unidades. Ele pede para a gente calcular o valor da coordenada K, que seria a coordenada X aqui da nossa equação. Então, como que a gente vai resolver isso aí? Vou bloquear isso aqui, né? Vamos lá. Então, nós temos o ponto e temos a equação e temos a distância. Então, vamos organizar aqui nossas ideias. Então, nessa questão, nós temos primeiro o ponto. O ponto vale K e 4, né? A coordenada x0 é o K e o y0 é o 4. A segunda informação é a reta. A reta é 6x mais 8y menos 80 igual a zero. Então, essa aqui é a nossa equação da reta. E ele diz que a distância vale 6. Então, essas são as informações. Agora é só substituir na fórmula. Bom, para substituir na fórmula, só a gente lembrar o seguinte. Ó. A distância... Para aqui. A distância ela é igual ao módulo de AX0 mais BY0 mais C, tudo isso dividido por 2 não, pela raiz quadrada do A ao quadrado mais B ao quadrado. Então a fórmula é a mesma para todos, tá? Então, aí substituindo os valores, nós vamos observar o quê? Primeiro, a distância é 6, então vou substituir 6 na distância. O A vale 6, ó. O A, 6. 6. O x0 é o K. Mais o B, que vale 8. Vezes o y0, que é 4. Mais C, que vale menos 80. Substituindo os valores em cima. Agora, fecha o módulo e falta substituir os valores embaixo. Então, a raiz quadrada de o A ao quadrado. O A é 6, então vai ficar 6 quadrado. Mais o B, que é 8. Então, 8 ao quadrado. Em cima,
Bom, a gente vai resolver primeiro o quê? Resolver isso aqui dentro, resolver isso aqui embaixo, e o 6 a gente vai ficar repetindo ele até chegar próximo do resultado. Então aqui nós vamos ter 6K mais 8 vezes 4, 32, menos 80. Fecha o módulo, e embaixo, raiz quadrada de 6 ao quadrado, 36, e 8 ao quadrado, 64. Então aqui a gente já tem aqui os valores mais próximos, aí a gente vai continuar. Então 6 é igual a módulo de 6K menos 80 menos 32, ó, 80 menos 30 é 50, 50 menos 2, 48. Então, o resultado aqui é menos 48, porque o sinal do maior é menos. E embaixo, raiz quadrada de 36 mais 64 é a mesma coisa que raiz quadrada de 100. Aí, só para adiantar, raiz quadrada de 100 é 10. Então, a nossa regrinha aqui vai ficar... A gente vai utilizar o que aqui para terminar de responder? Para terminar de responder, a gente vai utilizar a multiplicação cruzada, tá? Então, esse aqui vai ser o... Bem, vamos aqui para cima, na verdade. Então, isso aqui vai ficar módulo de 6K menos 48. E quando a gente multiplicar cruzado, ó, vai ficar 6 vezes o 10. Lembrando que eu estou só já colocando o resultado aqui para simplificar. Então, 6 vezes 10 vai ser igual a 60. Essa vai ser a nossa equação. E aqui já vale um ponto importante. Toda equação de módulo, a gente vai ter que simular duas situações. Primeiro, o 6K menos 48 pode ser positivo, ou seja, o resultado dá 16, ou o 6K menos 48 pode dar um resultado negativo, já que ele está dentro do módulo. Lembrando que o módulo ele pode ser positivo e pode ser negativo. Então, vendo aqui, coloco menos 16. Vou colocar aqui embaixo, menos 16. E aí, ó, a gente tem duas equações do primeiro grau, que é bem simples de responder. É só passar o 48 que está subtraindo para o outro lado, somando. E aí, nós teremos 48 mais 16, né? Vamos recorrer aqui à calculadora para ser mais rápido. 48 mais 16 vai dar 64, né? Então, 6K é igual a 64. E 64 a gente vai dividir por 6, ó. Dividindo por 6, dá 10 igual isso aqui. Só que como a gente sabe, em matemática, a gente pode deixar aqui os resultados na forma de fração. Então, se eu deixar na forma de fração, é só simplificar por 2 em cima e embaixo. Ou seja, 32 sobre 3. E o 32 não dá para dividir de forma exata por 3. Então, acaba aqui. No caso de cima, a gente tem 6K menos 48 menos 16. Então, vai ficar 6K menos 16 mais 48. Então, 48 menos 16, nesse caso agora, 48 menos 16 vai dar 32. Então, 6K é igual a 32. E agora é só passar o 6 dividindo. Então, K é 32 dividido por 6. Também não dá para dividir exato. A gente vai só fazer uma aproximação. Então, dividindo por 2 em cima e embaixo, o resultado vai dar 16 sobre 3. Então, esses são os dois valores de K para o nosso resultado. Então, observe o seguinte. De onde que surgiu 16 na conta? De onde que apareceu 16? Verdade, não é 16, é 60, né? Obrigado. Alguém prestou atenção. Ó, deixa eu apagar aqui. Eu tava falando errado aqui. Oi? Ah, agora sim. Então, eu vou fazer aqui do outro lado. É 6K menos 48 mais 60. Minha internet tá muito ruim. Ah, aí eu não posso fazer nada, né? Ó, então vamos lá. É bom que vai ficar até mais Se eu aumentado. sair daqui é por causa disso, por isso que eu tô falando. 6K menos 48 é igual a 60. Não sei por que eu coloquei 16, né? Depois eu vou ver o vídeo por que eu coloquei 16. Bom, então aqui a gente vai ter duas situações, né? Vai ser o mesmo cálculo que a gente fez anteriormente, só que com 60 e o 6K menos 48
menos 60, em vez do 16 lá. Então, vamos lá. Aí é só passar para o outro lado. 6K é igual a 60 mais 48. Então, 6K vai ser igual a 108. Então, K vai ser igual a 108 dividido por 6, aí vai dar o número exato. Então, 10 dividido para 6 dá 1, e sobra um 4. 48 dividido para 6 dá 8. Então, dá 18 aqui o K. Se eu substituo nesse outro aqui, fica 6K igual a menos 60 mais 48. Que o resultado vai dar menos 12. E é só passar o 6 dividindo. Menos 12 dividido para 6 é igual a menos 2. E aí a gente tem, então, os valores do K, positivo e negativo, para o módulo, tá? Então, não necessariamente os resultados tem que dar positivo e negativo, tá? Pode ser que os dois sejam positivos, os dois sejam negativos, pode ser que seja zero, então, essa aqui não importa muito o sinal. E aí, a gente vai obter, então, aqui o valor da coordenada K. Então, ele vai ter dois valores, tá? Isso, por que ele vai ter dois valores? Deixa eu explicar aqui geometricamente. Porque imagina o seguinte, ó, nós temos o plano cartesiano e nós temos, por exemplo, vamos pensar numa reta aqui, ó. Vamos pensar que essa seja a nossa reta R. Então, se eu não sei a coordenada do ponto e eu só sei a distância dela, então esse ponto que está aqui em cima, esse pontinho aqui, deixa eu mudar isso aqui para cá. Então, esse ponto que está aqui, se tiver, ele vai ter, por exemplo, a distância de 6 unidades, igual está no exemplo, mas eu tenho que lembrar que existe um outro ponto para cá, que também vai ter a distância de 6 unidades. Então, se eu não disser, se a questão não disser se o sinal tem que ser positivo ou negativo, a gente tem que supor que os dois sinais são a solução do problema. Então, a gente vai ter um ponto aqui para cima, um ponto aqui para baixo. Ou poderia ser, se a minha reta fosse assim, né? Um ponto para cá e o outro ponto para cá, para a direita. Um para a esquerda e para a direita, se a reta fosse vertical. Então, depende muito da situação do problema. Então, quando o problema deixa em aberto, se é só valor positivo ou só se valor negativo, então a gente tem que considerar os dois valores, se não tiver bem identificado o sinal. E aí vale um detalhe muito importante. A distância, essa distância aqui, ela não pode ser negativa, porém, a coordenada do ponto, ele pode sim ser negativo ou positivo, tá? Então, isso aqui a gente tem que ficar atento, porque as coordenadas podem sim ser positivas ou negativas. Alguma dúvida? Acredito que está bem tranquilo por enquanto, né? Tranquilo, pessoal? Tranquilo. Então, beleza. Então, gente, só recapitulando, tá? Vamos voltar aqui. Para a gente calcular a distância entre retas, primeiro, a minha reta tem que estar no formato padrão. Se ela estiver no formato padrão, só substituo na fórmula e faço as contas, tá? Então, é fazer conta. Igual esse exemplo aqui, ó. Formato padrão, joga na fórmula e faz o cálculo. Não tem segredo. Se não tiver no formato padrão, primeiro eu tenho que fazer a conta para transformar no formato padrão. E aí eu tenho que observar se tem fração, se eu tenho que passar para o outro lado, eu tenho que observar a minha regra e verificar que eu tenho que passar todo mundo para o lado esquerdo, tá? Todo mundo para o lado esquerdo. Um outro detalhe importante, quando substituir na fórmula, substitui o sinal junto, tá? E negativo elevado ao quadrado fica positivo. Então, só um detalhe importante aí. Se eu precisar calcular a coordenada do ponto, não tem problema. Eu só substituo na fórmula e faço o cálculo. Se aparecer módulo lá no final, igual apareceu isso daqui, ó, você tem que fazer a situação em que pode ser positivo e a situação em que pode ser negativo, porque a gente sabe que o módulo, por exemplo, de menos 5
é igual ao módulo de 5. Ambos dão resultados iguais. Então, a gente tem que supor as duas situações. E, por fim, é só observar aí se a solução admite valores positivos e negativos. Então, é isso que vocês têm que tomar cuidado e resolver os exercícios da aula de hoje aqui. Eu vou estar passando para vocês no Maestro, tá? Ficou alguma dúvida? Bom, como não ficou nenhuma dúvida, então até mais. Espero que vocês estejam se protegendo aí. E até a próxima. Falou, pessoal. Se cuidem, viu? Tchau, professor. Falou, professor. Pode crer.